Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto na Quarentena da Bola e mais um direto com um treinador que está na Liga Pro. Já ouvimos o Luís Freire do Nacional, o Sérgio Vieira também do Farense. Hoje é dia de ouvir o Filipe Rocha, que é o treinador do Feirense, à altura da interrupção, terceiro classificado do campeonato, 42 pontos, a 6 do Farense e a 8 do Nacional da Madeira. O Filipe Rocha aqui que chegou ao Feirense já com a época a decorrer, é um ex-jogador também, treinador já com uma larga experiência, Lousada, Fiães, Paredes, Aliados de Lordelo, Espinho, Naval, Friamundo, União da Madeira, Desportivo das Aves, Covilhã, Passos de Ferreira, na última época, na Primeira Liga. Já fomos adversários do passado, eu como diretor desportivo, o Filipe como treinador, e estávamos a reviver esses momentos antes de entrar em direto. É um enorme prazer recebê-lo aqui, Filipe, para falarmos um bocadinho do seu percurso como treinador e do que é o Filipe Rocha como treinador. Boa tarde a todos, um especial cumprimento para o Remo pelo convite. Obviamente é um prazer enorme fazer parte deste programa que eu tenho assistido, em que falamos realmente de futebol, de coisas importantes, e eu cá estarei para também dar o meu contributo e poder dar a minha visão sobre aquilo que eu entendo que é o melhor para o futebol português e para ajudar a crescer e a tornar o nosso futebol cada vez mais forte e esta indústria também mais competitiva. Filipe, vamos então começar desde já para analisar os 16 jogos que julgo que leva no Feirense, pelo menos as contas que eu fiz assim rapidamente, com 9 vitórias, não é? Que balanço é que é possível fazer até a interrupção, sendo que, se olharmos só para os números, é altamente positivo, porque o Feirense volta a entrar na luta e no objetivo que tinha assumido no início da temporada e, portanto, não fosse a tal interrupção, que ninguém tem culpa disso, uma questão de saúde que está acima de qualquer outra questão. Acabou por interromper até uma recuperação, uma caminhada que estava a ser muito positiva, penso eu. Sim, nós entramos no fundo com o comboio em andamento. É sempre mais difícil implementarmos as nossas ideias porque entramos em competição, não temos aquele tempo necessário para não só para trabalhar os atletas, experimentar aquilo que defendemos e que achamos que é o melhor para aquele grupo. Temos que o fazer em competição, o que acaba por poder custar e no fundo acabou por custar um bocado alguns pontos. Ora, muito bem, penso que temos aqui um pequeno problema técnico. Obviamente, estamos a trabalhar com a internet como pano de fundo e todos nós sabemos que nesta altura, mais do que nunca, tem sido um meio massivamente utilizado, não só para situações deste género, mas também no dia a dia, em casa, por toda a gente que está e bem a cumprir a sua obrigação de confinamento social e, portanto, é absolutamente normal, às vezes um bocadinho mais carregada. Desde já, obrigado a todos que já estão ligados e que nos acompanham. Daqui a pouco o, o Mister Filipe Rocha volta a juntar-se a nós para continuar a sua análise. Tínhamos precisamente começado esta abordagem, esta conversa. Já temos aqui algumas perguntas bem interessantes, eu já as vou lançar daqui a pouco ao Filipe Rocha, incluindo uma do Hugo Andrade, que até vai de encontro precisamente àquilo que estávamos a falar, que era um pequeno balanço deste início de temporada.
Filipe Rocha já está de regresso, a internet prega estas partidas. Sim, estou com uma dificuldade aqui na ligação. Continuando o que estava a dizer sobre este início, aliás, eu acrescento aqui já o que disse o Hugo Andrade, que vem da melhor série de jogos, a vencer consecutivamente 6 jogos e também a melhor série de jogos sem perder 11 jogos, e até perguntou ao Hugo Andrade a que é que se deve este crescente de resultados. Estou a ter alguma dificuldade em ouvir com nitidez. Eu vou-lhe colocar aqui, de qualquer maneira, a pergunta no ar, a ver se o Filipe Rocha consegue vê-la, e assim, continuando a análise que estava a fazer há pouco deste arranque no Feirense, destes 16 jogos. Estou a ter alguma dificuldade para ouvir. Filipe Rocha, consegue ver a pergunta que eu coloco aí do Andrade? Sim. Então, sim. pegando na análise que agora estava a sim, fazer agora há pouco. estou a ver, a ouvir e a ver claramente. Não, é um pouco aquilo que eu tinha dito. Nós entramos um pouco com o comboio em andamento e, obviamente, os atletas não são máquinas e precisam de algum tempo para assimilarem as ideias e o que pretendemos e a forma como abordamos os jogos. Penso que agora estamos mais preparados, os atletas estão mais sintonizados com a equipa técnica e estamos a conseguir realizar aproximadamente, ainda não temos a equipa no ponto em que gostaríamos e não podemos esquecer que estamos a trabalhar juntos há 5 meses, eu costumo dizer aos atletas, estaríamos a chegar a novembro, a finais de novembro, portanto, inícios de dezembro, e é um grupo, é que não podemos esquecer, o Feirense construiu quase um plantel de raiz. Temos uma equipa que, da equipa titular, possivelmente 2 atletas jogavam juntos. Todos os outros nunca jogaram juntos, começaram este ano portanto, em conjunto uns com os outros, em formar uma equipa nova, não é? E obviamente ainda não se conhecem tão bem como seria desejável. No entanto, o grupo tem feito um esforço tremendo para assimilar estas ideias e conhecerem-se uns aos outros da mais rapidamente possível para podermos formar uma equipa competitiva, uma equipa forte. E ultimamente temos conseguido alcançar resultados positivos e eu acho que as vitórias e os bons resultados acabam por tranquilizar e dar confiança a qualquer grupo. Achamos que temos qualidade para mais, achamos que podemos ainda melhorar a equipa, queremos melhorar a equipa. Eu digo a eles, mal de nós, se nós ao fim de 5 meses já é o nosso máximo. Caso contrário, os trabalhos feitos no Barcelona, do Guardiola, feitos no Manchester United, com o Alex Ferguson, no Arsenal, com o Arsène Wenger, não tinham mais por onde crescer, porque foram tantos anos juntos a trabalhar que as equipas, neste caso, estariam totalmente no seu limite. Nós temos muito ainda para crescer, não nos iludimos com estes resultados, queremos mais, vamos trabalhar para melhorar a qualidade do nosso jogo em todos os momentos. Ainda não sinto que a equipa está a produzir aquilo que pretendemos, acho que temos uma margem grande para crescer. Obviamente esta paragem também não é muito benéfica, acho que não é para ninguém, não é só a questão do Feirense, é óbvio que vínhamos numa fase boa, mas não é benéfica para ninguém. Mas temos que nos adaptar, é igual para todos e quando voltarmos vamos querer voltar fortes outra vez, dar continuidade para o que tínhamos vindo a fazer e tentar, como eu já disse, melhorar ainda mais a qualidade do nosso jogo e os desempenhos. Filipe Rocha, aqui outra questão do Pedro Cantara, que lhe pergunta se a metodologia de treino se aplica a todas as equipas que treinou, se muda consoante o plantel, o contexto. Os resultados são sempre muito bons, a equipa precisa de tempo para assimilar a forma de jogar e depois torna-se imparável. Parabéns pelo trabalho. Ou seja, se há aqui uma adaptação da metodologia, do modelo ao contexto.
Sim, no fundo, se fizermos uma retrospectiva, se fizer uma retrospectiva à minha carreira, tem sido um ciclo repetitivo. As equipas, ao fim de algum tempo, e é por isso que eu digo que para a época é tão importante, porque nos permite testar várias situações diversificadas, várias opções, várias mesmo questões táticas que podemos testar sem ser em competição, sem correr o risco de perder pontos, sem aquela pressão dos pontos, e um conhecimento, permite-nos ter um conhecimento melhor do grupo, dos atletas, de quem realmente consegue desempenhar melhor aquilo que nós pretendemos, e de quando nós conhecemos o grupo com profundidade, é natural que depois consigamos obter rendimentos e resultados, porque acreditamos na nossa forma de jogar, acreditamos que daquela forma somos capazes de ser competitivos, somos capazes de construir uma equipa forte, somos uma equipa e tentamos desenvolver uma mentalidade que não há jogos fora em casa, temos a mesma postura quer em casa, quer fora, e procuramos em todos os campos os 3 pontos. Se por vezes somos mais competentes ou menos incompetentes, isso é o que nós tentamos trabalhar todas as semanas para chegar ao jogo. Eu falo muitas vezes nisto aos meus atletas que o objetivo principal do nosso trabalho é a vitória com mérito. Uma vitória em que o próprio adversário reconheça o nosso valor, a nossa qualidade. Obviamente não vamos conseguir ganhar os jogos todos, mas mesmo quando não consigamos as vitórias, que o adversário reconheça que defrontou um adversário, um rival bastante forte e que se calhar até foi feliz. É para isso que nós trabalhamos, por isso é que nós temos tanta exigência no treino e no jogo. Filipe Rocha, dentro destes jogos que já leva do Feirense, qual foi o adversário que lhe colocou mais dificuldade, que lhe deu mais dores de cabeça e porquê? Não sei se conseguiu ouvir a minha pergunta, Estou Filipe. com alguma dificuldade. Não. Agora estou a ouvir. Não sei. Perguntei-lhe neste percurso Sim. de Feirense qual foi o adversário que lhe colocou mais dificuldades e porquê nestes jogos até agora. Vários adversários fortes, adversários que estão à frente no processo, ou seja, nós temos esse handicap, no fundo, como eu já falei anteriormente, estamos a construir uma equipa nova e estão com o processo muito mais adiantado, que já jogam juntos há mais tempo, que já têm as ideias muito mais consolidadas do que nós, e obviamente isso é uma vantagem para os adversários, mas nós queremos reduzir cada vez mais essa vantagem. Penso que estamos a entrar já numa fase em que os atletas sabem perfeitamente o que queremos em cada momento de jogo. Já dominar que queremos, eu costumo dizer que temos que chegar a um ponto em que temos que jogar de olhos fechados, temos que saber claramente o que fazer em cada momento, como temos que reagir e funcionar em função daquilo que o adversário está a fazer, saber ler também as intenções dos adversários, depois entra a parte estratégica do jogo, é saber ler perfeitamente o que é que o adversário quer, pretende para aquele jogo e tentar criar-lhe as maiores dificuldades, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo. Portanto, isso também é fundamental. E os atletas também não conseguem apanhar isso de um dia para o outro, essa leitura. Muitas vezes eu digo aos atletas, vocês pensam que conhecem muito bem o adversário, que estão a perceber muito bem o jogo, mas realmente há pormenores que vos estão a escapar. E é para isso que nós tentamos durante a semana alertá-los. A este adversário
vai realizar este tipo de jogo, portanto, o que eles pretendem é isto, e nós temos que contrariar esta forma de jogar. Respondendo mais concretamente à sua pergunta, defrontamos todos os adversários. Eu costumo dizer que na segunda liga há um equilíbrio muito grande. Os adversários são difíceis. Eu não vou eleger nenhum em especial, porque tenho uma filosofia de trabalho em que os adversários que parecem por vezes mais acessíveis, nós, por exemplo, tivemos um empate de Casa Pia, foi um jogo difícil para nós. Vencemos o Chaves, que é uma excelente equipa, e também foi um jogo difícil. Fomos vencer o Estoril, também um jogo extremamente difícil, o Mafra igual. Portanto, todos os jogos muito, muito discutidos, muito equilibrados. Portanto, tentamos acima de tudo aos atletas. Nós não somos o Barça que possam querer pintar. Nós somos uma equipa que tem as suas ambições, que quer fazer bem e que vai lutar sempre pelo melhor. Agora, respeito máximo pelos adversários, eu costumo dizer, máximo respeito, máxima ambição. Ora, Filipe Rocha, coloco aqui esta questão também para poder ler, porque às vezes a comunicação está um bocado mais atrapalhada, mas assim conseguimos ler. Pergunta o António João Torres as principais diferenças no que é o estilo de jogo entre Primeira e Segunda Liga, e o que é que poderá ter causado mais transtorno nessa diferença da passagem pela Liga NOS para a Liga Pro? É assim, a segunda liga tem características particulares e muito específicas. As equipas, como eu já disse, são muito equiparadas, são muito valentes. O estilo de jogo melhorou, acho que a segunda liga melhorou. As condições também, por isso é que eu também acho que é importante que a liga faça esse trabalho, que tenha o cuidado de estar atento aos relevados, à qualidade dos relevados. Eu penso que isso influencia bastante a qualidade do jogo, e há que fazer um esforço tremendo para apresentar relevados com qualidade na segunda liga. A primeira liga os clubes têm melhores condições, mas cada vez mais na segunda liga aparecem clubes bem estruturados, com boas condições. O Feirense é um deles, e que é importante apresentarem um bom relevado para podermos assistir a um bom espetáculo. A partir daí, a segunda liga tem uma particularidade em relação à primeira. Na primeira nós temos os 3 candidatos ao título, que são equipas fortíssimas, que por si só obrigam os adversários a submeter ao domínio e à superioridade que apresentam, pela qualidade de jogo e pela qualidade de interpretantes. E depois teremos ali algumas equipas que lutam pela Liga Europa, como um Braga, como um Guimarães, como um Rio Ave, mais um ou outro que se possa intrometer conforme o ano, que neste caso até o Famalicão, que são equipas também que têm muita qualidade, plantéis recheados de excelentes elementos, bem trabalhados, que assumem muito bem o jogo, que têm os processos. E depois há aqui este pormenor que faz toda a diferença, um pouco aquilo que eu estava a falar há pouco em relação à nossa equipa, mas no sentido inverso. Ou seja, nós olhamos para um grupo como o Braga e vemos um grupo que está formado há alguns anos a trabalhar juntos. O Guimarães tem tentado também manter algumas peças e substituído só algumas. O Rio Ave também já leva um grupo já com algum tempo a trabalhar junto. Portanto, isto dá uma vantagem muito grande a essas equipas, enquanto aquelas que andam constantemente a mudar atletas têm que reformular não só muitas vezes a forma de jogar, porque não se consegue replicar jogadores, há atletas com várias características e nós muitas vezes temos que mudar um pormenor ao outro. Na segunda liga, portanto, isto na primeira liga para dizer, portanto, depois existem as equipas que estão ali do mesmo nível, no fundo procuram, é um jogo mais disputado, mais a imagem da segunda liga, que eu digo muitas vezes que na segunda liga não há respeito, não há aquele medo, não há aquele respeito, aquela postura submissa às vezes de deixar dominar o adversário. Ou seja, todos
os adversários, sejam em casa ou fora, vão tentar discutir o jogo, vão em certos momentos, o resultado pode interessar, se calhar têm uma postura bloco mais baixo e permitem um jogo mais circulado do adversário, mas assim que o resultado não for o que desejam, sobem as suas linhas e procuram pressionar mais alto, obrigam o adversário muitas vezes a ter que jogar mais direto, a ter que fazer um jogo que não apreciam, ou apreciam, porque há equipas de segunda liga que se dão bem com esse tipo de jogo. Portanto, aqui há uma ligeira diferença entre estes dois campeonatos. E nós, é isso que eu também tenho tentado fazer ver aos atletas, porque temos aqui alguns atletas experientes e alguns até com experiência de Primeira Liga, que depois sentem alguma dificuldade em lidar com este tipo de jogo que se pratica, e para esta falta de respeito, que eu costumo dizer, que é no bom sentido, eu interpreto isso no bom sentido. Aliás, eu quando cheguei ao Passos Ferreira disse-lhes a eles que se fôssemos jogar ao Benfica e perdemos 5-0, isso não tem nada a ver, mas nós íamos obrigar o Benfica, íamos tentar obrigar o Benfica a jogar ao longo do seu guarda-redes. Agora, se o Benfica e os clubes grandes têm capacidade para sair dessa pressão alta, que estão bem trabalhados, porque têm bons intérpretes, mérito deles. Agora, nós temos de tentar colocar dificuldades ao adversário e só assim é que podemos conquistar os pontos que pretendemos. Eu penso que é essa a visão que nós devemos ter do futebol. Agora, essas diferenças são significativas da primeira para a segunda. Filipe Rocha, estamos na era da estratégia, muita gente diz isso, ou falar muito da estratégia, portanto é uma pergunta que tem sido recorrente a todos os treinadores, e o Bruno no Januário coloca aqui também a importância que a estratégia tem no planeamento do seu treino, acrescenta aqui a análise do adversário, que importância tem no seu trabalho durante a semana, na operacionalização do treino. Sim, sim. Eu costumo dizer, portanto, a estratégia não vai alterar a nossa forma de jogar. Isto é, no fundo, um chavão, mas é mesmo assim que nós tentamos interpretar. São pequenos pormenores, são pequenas dinâmicas que nós podemos alterar na primeira fase de construção, por exemplo, na forma como pressionamos o pontapé de baliza do adversário, a forma como vamos sair do nosso pontapé de baliza em função da postura que o adversário tem. Nós mudamos, tentamos criar nuances para quê? Para que o adversário não esteja preparado, para que criar uma certa dúvida no adversário e na nossa ótica, esse aspecto é fundamental. Eu digo isto muitas vezes aos meus atletas. Nós temos podemos às vezes utilizar a parte do sistema defensivo, ofensivo. Nós não temos sistema tático, nós temos dinâmicas. E uma coisa é sair a jogar sempre da mesma forma, em que o adversário identifica essa forma de jogar e pode facilmente anular essa forma de sair. Outra coisa, e é por isso que eu digo que é preciso tempo, e só quem percebe um pouco de treino e perceber as dinâmicas das equipas, sobretudo a parte ofensiva, que é a parte mais difícil, é que sabe que isto é fundamental. Porquê? Porque uma coisa é nós definirmos e repetirmos constantemente aquela forma de saída de jogo, outra coisa é criarmos variáveis e saídas diversificadas. Eu digo a eles muitas vezes, nós não jogamos em 4-4-2, que muitas vezes escrevem ofensivamente, não jogamos em 4-3-3, nem jogamos em 3-4-3. Nós jogamos nos sistemas todos. Portanto, depende da forma como nós vamos sair a jogar. Depende da forma como nós lemos o adversário. Se é um adversário que pressiona muito mais nos corredores centrais, nos corredores laterais, nos extremos, na nossa saída. Ora, eu penso que tivemos aqui durante a semana. Sim. E depois vamos tentando durante essa semana trabalhar e alertando os atletas para determinados movimentos que podem fazer. O nosso meio campo não funciona sempre da mesma forma. Nós não, as movimentações dos nossos médios, as movimentações dos nossos alas, a postura dos nossos laterais, portanto, não há aqui, e por isso é que isto demora tempo. Os nossos atletas é que demoram tempo a assimilar isto tudo, porque era fácil definir uma forma de sair a jogar, e sair longo, então mais fácil é, mas assimilar
todas estas variáveis demora o seu tempo e os atletas, por muita qualidade que tenham, experiência, necessitam desse tempo para conseguir executar isso em perfeição, porque eu digo muitas vezes, nós temos que funcionar como uma orquestra, não é? Nós temos que estar afinados, temos que estar sincronizados. Não adianta tentarmos querer executar uma saída de jogo se depois os jogadores não estão nos devidos espaços e não se conseguem olhar uns para os outros e não conseguem identificar os espaços que têm que ocupar. Portanto, isto parece muito simples e para quem vai assistir aos jogos parece trivial, mas isto pressupõe muito trabalho e muita repetição. E tendo em conta que já entrou com a época a decorrer, que não teve a tal pré-época que ainda há pouco falou, que é importante para isso, precisamente, o seu primeiro intuito terá sido, primeiro, arranjar as bases necessárias dentro deste contexto para ganhar, não é? E depois, aos poucos, ir cimentando essas ideias. Sim, por exemplo, eu já fiz aproveitei esta quarentena, não é, para no fundo também fazer uma reflexão do que terá sido a época, o que é por onde é que fase é que passamos e tenho feito essa reflexão, já falamos, até temos algumas reuniões com a equipa técnica e vamos debatendo isso. Eu acho que nós passamos por diversas fases. A primeira fase, eu analisei o Feirense e achei que era uma equipa a nível de agressividade, a nível de abordagem do jogo na segunda liga, era uma equipa que precisava de incutir ali alguma agressividade, alguma atitude, no sentido, não é falta de atitude, mas é uma atitude mais agressiva na disputa da bola, no rigor do posicionamento defensivo e obviamente as questões ofensivas vão ficando assim um bocadinho mais para trás e não se conseguem, porque também são as mais difíceis e as que necessitam de mais treino e mais tempo. Portanto, procuramos iniciar um pouco viradas para isso e depois tentando, obviamente, procurando que os atletas com a sua qualidade, com a sua experiência também, que fossem resolvendo, embora também fomos introduzindo conceitos ofensivos, não sei, sem sombra de dúvidas, nós Mister, não sei se me está a conseguir ouvir. Nós tivemos aqui mais uma paragenzinha na transmissão, obviamente devido à internet, pedimos desculpa por isso. Estamos a fazer os possíveis para tornar esta ligação o mais aceitável para vocês que nos seguem. Avisar também que vou colocar, obviamente, as vossas perguntas, Pedro Santos, Alexandre Castro, as várias perguntas do Manuel Tomás, Tiago Reis, Sérgio Cavadinho, David Floriano Barbosa. Um abraço para vocês todos. Vamos, obviamente, colocar as vossas questões, o Hugo Andrade também, que fala aqui da solidez defensiva e na inversa, alguma fragilidade ofensiva. Portanto, é tudo questões que vamos colocar ao Mr. Filipe Rocha, que já está aqui de regresso. A internet a pegar-nos aqui algumas partidas, nada que nos demova aqui de continuar a ouvir o Mister, portanto... É como a quarentena, tem pausas. Exatamente. É para respirar um bocadinho, pausa técnica. Mas não sei que parte é que ficaste, que eu estava a falar, portanto, estava a dizer que numa fase inicial, pronto, fizemos essa leitura e tentamos introduzir esses conceitos, essas ideias e essa atitude. Não é que houvesse falta de atitude, mas uma atitude mais agressiva, à imagem do pouco do que é a segunda liga. Era fundamental porque temos um grupo com alguns elementos de primeira liga, ou com uma experiência de primeira liga, e esta divisão exige outro tipo de comportamentos também importantes. Depois, numa segunda fase, a equipa, depois de assimilar que é preciso ter uma postura bastante competitiva na segunda liga, centramos-nos mais em assimilar e conduzir o processo e levar a equipa a realizar aquilo que pretendíamos ofensivamente, neste caso o processo ofensivo, embora, como eu já disse, nós trabalhamos sempre tudo desde o início, mas o processo ofensivo é sempre o processo mais difícil, quer queiramos, quer não,
Muitas vezes eu acho até engraçado, e comento isto com os atletas, como é que se quer colocar uma equipa em 3 meses a realizar o jogo, quando os jogadores não se conhecem, nunca jogaram juntos, portanto, um jogo de qualidade, um jogo ofensivo, um jogo de posse, um jogo de domínio. Portanto, é preciso perceber que isto não há varinhas mágicas e nós tocamos neles e passado 3 meses eles já estão a jogar tipo uma orquestra de Beethoven. Portanto, isto é preciso tempo, é preciso paciência, coisa que falta, neste caso, aos adeptos e aos dirigentes, porque no fundo as pessoas querem resultados imediatos, ninguém quer saber em que circunstâncias é que as coisas se iniciaram, quais foram as condições iniciais. Portanto, há que refletir isso e pensar para o futebol português, se este é o melhor caminho para nós crescermos. As pessoas têm que entender que quando se constrói um plantel novo é preciso tempo. Não estou a dizer que temos de ter todo o tempo do mundo, porque ninguém nos vai dar isso, mas é preciso ter alguma paciência, porque se trabalharmos bem, se acreditarmos naquilo que fazemos, se acreditarmos na qualidade dos jogadores, se temos um bom processo de jogo, mais cedo ou mais tarde os resultados vão aparecer. Eu dou o exemplo que aconteceu na Covilhã, falei isto N de vezes também, porque, por exemplo, em Friamundo, o que aconteceu? Tive a felicidade de começar o campeonato. O que aconteceu em Espinho? Tive a felicidade de começar o campeonato. Portanto, uma coisa é começar o campeonato com um plantel que eu já conheço e trabalhá-lo na pré-época, outra coisa é entrar a meio do campeonato. Portanto, não é fácil entrar a meio do campeonato e em as pessoas nem é 2, 3 meses, é 2, 3 jogos. 2, 3 jogos, primeiro tem que haver resultados, só que Ora, muito bem, acho que ficamos aqui presos na questão dos resultados, não é? Vamos esperar, o Filipe Rocha está a ter alguma paciência com isto também, em prol de vocês todos que estão desse lado e agradecer-vos mais uma vez. Hoje está particularmente complicada a situação da internet. Vamos aguardar pelo regresso do Mister e agradecer mais uma vez pela vossa paciência também. Tem que ser assim. Infelizmente, em algumas zonas do país, ou em alguns momentos, algumas operadoras, a net fica um bocadinho mais carregada e obriga aqui a um esforço extra e uma paciência extra para podermos fazer esta partilha aqui na quarentena da bola. E, portanto, vamos continuar também, aproveitar este momento para dizer que ao longo da semana e na próxima também, continuar a ouvir todos os treinadores da Liga Pro, como eu já referi, o convite vai chegar a todos e esperemos que todos aceitem. Até agora tem sido esse o caso, e obviamente é interessante ver as diferentes abordagens, as diferentes análises. Vamos continuar então a ouvir o Filipe Rocha, que está de regresso. Já lhe agradeci aqui em direto a paciência para continuar a estar connosco. Está de regresso. Filipe, ouvimos até a questão que são os resultados, não é? Que na cabeça das pessoas que mandam. está. Sim, sim. Está-me a ouvir, mister? Consegue-me ouvir? Não consegue ouvir? Enquanto estamos aqui à espera que a net coopere, para lhe lançar aqui mais uma questão do público, assim, ao lê-la, também pode ser que ajude que a gente mantenha aqui a conversa. Não sei se consegue ver o que está aí do Hugo Andrade, que vai de encontro a uma coisa que estava a dizer há pouco, que tem a ver com portanto, a organização ofensiva e a organização defensiva, e o facto de até de ofensivamente obrigar a mais trabalho. Portanto, não sei se me consegue ouvir, Vista. Acho que não, momentaneamente. Ora, muito bem, Hugo, já voltamos à tua questão. Acho que o Mister Filipe vai ainda voltar, esperemos nós, não é? Se não, obviamente, é uma conversa que, se porventura os problemas técnicos se mantiverem, nós depois voltaremos, obviamente, à conversa. Obrigado ao Marco Pereira também por esta mensagem. Temos tempo, sem dúvida, para partilhar conhecimento e para estarmos aqui em conjunto nesta tarde. Acho que agora já me ouve, não já, Mister?
sim. Agora, eu já Sim, disse aqui à malta, está tudo com paciência e estão com vontade de esperar. Mister, eu estava-lhe a dizer que portanto, o Hugo Andrade fala da solidez defensiva do Feirense e na sim. inversa algumas fragilidades ofensivas. Já conseguiu identificar o porquê? Consegue-me ouvir, Mister? Não sei se me consegue ouvir. Vamos lá ver. Mister Filipe? Sim, eu percebi Ok. a pergunta e entendo, tem algum sentido, não sei. Estão a ouvir? Sim, sim. Vamos? Sim, consigo ouvi-lo, Mister. Consegue-me ouvir a mim? Eu consigo ouvi-lo Não te bem, estou a Mister. ouvir. Não? Eu consigo ouvi-lo. Deve ser que é realmente alguma coisa na ligação. Eu consigo ouvi-lo bem. Vamos lá ver. Está? Consegue ouvir? Consegue ouvir, Mister? Pronto, pedimos desculpa. Estamos a fazer o possível para melhorar aqui as condições. Peço-vos essa paciência, mais uma vez, e obviamente não sendo nossa culpa diretamente, pedimos desculpas por esta situação. É um dia absolutamente complicado com a internet. Vamos também ter paciência. O Nané Rocha está aqui, temos que brincar um bocadinho com a situação. Está a chover muito em Espinho, aqui também, no Porto, e acho que um bocadinho por todo lado. Já me consegue ouvir, Mister? Consegue-me ouvir? Não sei se me consegue ouvir. Sim. Muito Eu bem. não sei se vocês estão a ouvir, eu às vezes vejo-me na câmara e não sei se vocês estão a ouvir, se posso falar, se não, portanto fico na dúvida. Às Fale vezes perco sempre que a tua a imagem, gente às vezes consegue perco a ouvir. tua voz. Se puder falar, por mim, tudo bem. Não sei se estou a chegar aos ouvintes. Pronto, em relação àquela questão que o André, né, que falou, é um pouco aquilo que eu tentei explicar anteriormente. Os processos defensivos são sempre mais fáceis de assimilar. Naturalmente, conseguiu alguma consistência defensiva nesse aspecto. Os processos ofensivos são sempre mais difíceis. Tivemos aqui algumas contrariedades também, alguns atletas da frente de ataque que tiveram algumas lesões prolongadas quando entramos no Feirense. Aliás, passamos por algumas dificuldades no início, com inúmeras lesões de jogadores da frente de ataque. Também algumas questões da gripe sazonal, também tivemos uma situação bastante desagradável na semana anterior ao jogo do Farense e andamos com a equipa um pouco desequilibrada e com os jogadores da linha da frente sem poderem treinar com a assiduidade e poderem assimilar o que se pretendia. Lembro-me do Fati, lembro-me depois de outros jogadores também como o Elves, como o João Vitor, alguns jogadores que tiveram algumas paragens e não permitiram que tivéssemos todos os atletas no seu máximo e a trabalhar em conjunto. Como eu já disse, eu sou o primeiro a dizer, já disse aos atletas, nós queremos mais, nós queremos melhorar, nós temos que melhorar e não nos agarramos aos resultados, porque há uma questão que eu digo-lhes sempre, já disse isto aqui anteriormente, nós queremos que o adversário reconheça o nosso mérito e nós, mesmo depois de vencer alguns jogos, não saímos totalmente satisfeitos com aquilo que realizamos, porque acho que temos de ser mais capazes, mais competentes
e é para isso que vamos trabalhar e vamos continuar a exigir para que o nível do nosso jogo cresça. Agora, também temos noção que não se faz tudo de um dia para o outro e temos de ter alguma compreensão que os atletas sintam algumas dificuldades, que em alguns momentos do jogo, lá está, nos momentos mais difíceis, mais complexos, que é o momento de ter a bola, se sintam confortáveis. Porque também havia aqui outro problema que pode ter prejudicado um pouco a qualidade do jogo ofensivo, que é a equipa sentir muita pressão do objetivo criado inicialmente, da subida de divisão, e os resultados iniciais não terem sido os esperados. E, portanto, isto criou alguma pressão sobre os atletas. Os atletas, enquanto não tiveram resultados melhores, não conseguiram se libertar e mostrar e demonstrar toda a sua qualidade em jogo e naturalmente agora com melhores resultados, nota-se que os jogadores, sobretudo os jogadores da frente, nós também tivemos outra situação, portanto nós mudamos os dois avançados que tínhamos e fomos buscar o Pedro Henrique, que veio nos ajudar bastante. Portanto, há aqui uma série de fatores que fazem com que a parte ofensiva não esteja tão desenvolvida como o processo defensivo. Mas eu tenho que também entender um pouco dos atletas e procurar ajudá-los e procurar melhorar esses aspectos e esse processo. Mister, não sei se me ouve, mas fica aí a questão do José Pedreira. Quando chegou ao Feirense, como é que sentiu a equipa em termos anímicos? Se a equipa estava mal nesse fator, o que é que fez para melhorar? Sim, em relação a esta questão que eu estou aqui a ver, foi um pouco o que eu disse anteriormente. Uma equipa, quando tem objetivos tão altos no início da época, é natural que os resultados não aparecendo, a confiança não esteja lá, que a pressão que eles sentem todos os dias, porque eles querem fazer bem e as coisas não acontecem coletivamente, esteja lá e eles não são capazes de transportar para dentro do campo a qualidade que têm e a qualidade que eles podem formar como coletivo, porque eu também lhes digo muitas vezes, nós temos que, acima de tudo, construir aqui um coletivo forte. Não são 11 jogadores bons que fazem uma boa equipa. Há muitos exemplos disso. Primeiro pode-se construir uma equipa forte sem grandes individualidades e vice-versa. Também se pode construir uma equipa mediana com grandes individualidades. Portanto, nós temos de ser fortes essencialmente coletivamente e pôr os interesses coletivos à frente dos individuais. E acho que eles têm vindo aos poucos a entender isso, têm feito o esforço por isso e acho que os resultados que temos obtido também são um pouco o reflexo desta forma de pensar e desta forma de abordar a competição. Mister, no que é a estratégia, naquilo que puder divulgar, fica aqui a questão do Pedro Santos, porque em alguns jogos, na opinião dele, tem jogado neste sistema e noutros jogos específicos, como aos Chaves, como em Chaves, ter variado esse sistema. É assim, nós a leitura que fazemos, nós fazemos uma leitura do adversário, nós, por exemplo, sabíamos, apesar de não ser só o Chaves, isto está-se, no fundo, a espalhar por todas as equipas, a saída a 3, no fundo o Chaves define uma saída a 3 com 3 centrais, e a saída é sempre aquela, portanto nós sabíamos que o Chaves ia ter 3 centrais a construir na primeira fase, mais 2 médios por dentro, iam ter os laterais muito projetados, iam ter os extremos, e um deles até foi o Platini, que jogou por dentro em apoio ao ponta de lança, e procuramos, lá está, sem mudar muito a nossa forma de jogar, encontrar ali uma organização defensiva que colocasse dificuldades aos Chaves, porque
as pessoas têm que ter noção, o Chaves é uma equipa construída para subir divisão, foi um plantel bem construído, na minha ótica, as coisas não têm corrido bem, mas isso não quer dizer que não haja qualidade, e era uma equipa a jogar em casa forte, uma equipa com objetivos de subida. Nós, em função daquilo que o adversário vai fazendo, vamos também vendo as dificuldades que os nossos atletas possam ter, e vamos tentando encontrar estratégias para quê? Para, na parte defensiva, não é? Na parte defensiva nós não permitimos ao adversário, porque isso são os dois pontos importantíssimos na nossa forma de abordar o jogo, que é, nós queremos sempre ter mais ocasiões que o adversário. E isso é um aspecto que muitas vezes não é falado, e fala-se muito da posse, só que depois é preciso enquadrar a posse. Uma coisa é ter posse numa zona recuada, outra coisa é ter posse e ser realmente agressivo e ofensivo no último terço. Uma posse por posse, como eu costumo dizer, pode ser bonita, pode ser agradável de se ver, mas pode criar uma ilusão. Pode criar uma ilusão não só nos atletas, como na massa adepta. Eu digo muitas vezes aos atletas, nós queremos a bola para ferir, para atacar, para colocar o adversário em sentido. Não queremos a bola só para dizer que temos a bola em zonas recuadas onde não fazemos mal a ninguém. Nós não podemos ter bola para, e com ela, com tanto tempo, não sermos capazes de criar não só dificuldades e pôr a defesa deles e a baliza deles em sentido, tem que ser uma posse objetiva. E objetiva não significa necessariamente direta. Tem que ser uma posse em que nós, obviamente, vamos circular a bola da melhor maneira e mais rápida possível, à procura de um espaço, e quando encontramos esse espaço temos que ser agressivos. E é ali que temos que ferir o adversário. Obviamente, isto lá está, volto àquilo que já disse anteriormente, isto é preciso tempo, os atletas têm que perceber e ler, saber ler o posicionamento defensivo do adversário e saber ler e encontrar os espaços, se é por dentro, se é por fora, se é pela esquerda, se é pela direita, se é com cruzamentos, se é com jogo interior, se é com combinações diretas, se é com remates de exterior, se é de bolas paradas. Eu costumo dizer, uma equipa é forte quando faz golos de toda a forma efetiva. E nesse aspecto, disse-lhes a eles, nós quando vamos defrontar um clube grande, na brincadeira até nas palestras digo-lhes a eles, nós vamos jogar contra um dos grandes, um Benfica, um Porto, seja quem for, e dizemos, temos que marcar o ponta de lança porque ele faz golos, mas temos que marcar os extremos que eles fazem golos, temos que marcar o 10 que ele faz golos, os médios também rematam de fora da área, os centrais vão lá à frente fazem golos, até os laterais fazem golos. Quer dizer, no fundo temos que, é uma série, para além da forma de jogar e do estilo de jogo que utilizam, eles são perigosos de todas as formas e feitios. E no fundo, essas equipas tornam-se imparáveis. E nós, se analisarmos o Feirense, na análise que fizerem aos golos que o Feirense tem feito, verificam que os golos têm sido distribuídos pela grande maioria dos atletas. Nós não temos um goleador e vivemos só dele. Nós vivemos de todos. Os nossos centrais fazem golos. Agora, nós quando chegamos ao Feirense, o Feirense tinha muita dificuldade em fazer um golo de bola parada, e agora o Feirense tem feito muitos golos de bola parada. Os centrais, os pontas de lança, portanto, os médios. Temos feito golos de cruzamentos, temos feito golos de jogo interior, temos feito golos de contra-ataque, temos feito golos de combinações diretas. Portanto, esta variedade, para mim, é a riqueza de uma equipa e a riqueza do jogo de uma equipa. Porque o adversário não sabe como é que há de defender. O adversário não sabe por que lado é que tem que se defender. Porque é muito simples, e eu posso dizer aqui, há várias equipas que, por exemplo, o jogo deles resume-se praticamente ao jogo exterior. Há várias equipas em Portugal, não só na segunda liga, como na primeira, em que o jogo 70%, 80% das vezes termina com cruzamentos. E eu acho que uma equipa bem trabalhada, se souber defender isso, está muito mais perto de anular o adversário. Como há equipas que depois podem abusar do jogo interior. Também há equipas que depois abusam do jogo interior. E querem entrar, que costuma dizer, vamos fazer aqui uma peladinha. Eu digo às vezes na brincadeira aos meus atletas,
Isto, obviamente, é que é qualidade de jogo, mas isto nós depois temos que pensar onde é que estamos, não é? Eu digo que o treino do Barcelona são 11 para 11 dentro da grande área. Porque eles são capazes, de, dentro da grande área, estar 11 para 11 e encontrar espaço e soluções para finalizar e concretizar. Agora, e eu digo-lhes a eles, se vocês forem capazes de fazer isso, eu também vos deixo. Agora, é preciso é ter qualidade para fazer isto. Muita qualidade. Fazer gol de jogo interior constantemente, é preciso ter muita qualidade. E eu acho que nós temos sempre visíveis. Temos que colocar ao adversário dificuldades em todos os momentos do jogo, em todas as formas de atacar a baliza do adversário. Se nós formos fortes em jogo exterior, isso é bom para nós. Se nós formos fortes no jogo interior, isso é bom. Nós temos que ser fortes em todos os momentos. E é para isso que nós trabalhamos. Agora, sério assim, consegues fazer isso em 2 meses, em 3 meses? Consegues fazer isso numa pré-época? Não, não consigo. Não é possível. Não há nenhum treinador do mundo que consiga pegar em 11 jogadores diferentes e fazer isso em 3 meses. Nunca vai ter uma equipa à sua imagem, aquilo que ele pretende. Porque isto demora tempo. E as pessoas têm que entender isto. Nós temos o Pedro Henrique que entrou há 6 jogos. Coincidentemente também foi as 6 vitórias. Mas o Pedro Henrique entrou praticamente quase a jogar. Não é possível. O Pedro Henrique ainda está a ouvir os movimentos que nós pretendemos. E em função do adversário, se joga com um bloco mais alto, joga com um bloco mais baixo, nós temos movimentos definidos para ele explorar mais ou menos. Portanto, isto obviamente não se faz de um dia para o outro. O Pedro Henrique também não conhece os jogadores, os colegas, de um dia para o outro. Não vai perceber a dinâmica da equipa de um dia para o outro. Portanto, sempre que introduzes o jogador novo, como foi o Amorim, portanto, estamos a introduzir um elemento que ou está muito bem sintonizado com o que é a segunda liga, o que é que são os colegas, o que é a equipa, ou então precisa de algum tempo. Portanto, isto não é fácil. As pessoas pensam que se consegue construir uma equipa a realizar o futebol que nós pretendemos. Eu digo muitas vezes, o futebol que eu gosto é das equipas do Guardiola. Mas agora, e como é que eu consigo, numa segunda liga, com maus relevados, muitas vezes, colocar a minha equipa a jogar como jogam a equipa do Guardiola em posse, a mandar o jogo todo, a dominar no meio campo ofensivo o jogo todo, a conseguir fazer golos e a entrar pelas defesas com, muitas vezes, como ele apanha, com 10 jogadores atrás da linha da bola, com uma linha de 4 ou de 5 na defesa e uma linha de 4 ou de 5 no meio campo, já vi já 5-5, é quase... às vezes as equipas jogam, é chamado autocarro, não é? As equipas colocam-se ali à frente da área e eles entram, portanto, isto é que é muita qualidade, mas isto resulta, primeiro, de qualidade também resulta de qualidade de tempo para trabalhar, para definir, para ver, porque também há de certeza houve jogos que as coisas não foram tão bem feitas, e então conseguimos corrigir, conseguimos mostrar aos atletas onde é que falhamos. Isto é um processo longo, por muito que custa ouvir, isto é um processo longo, que é preciso tempo, e eu dou muitas vezes este exemplo, o que aconteceu na Covilhã, não é? A primeira volta e depois o que fizemos na segunda volta. Houve uma introdução de 2 ou 3 atletas, é verdade, e depois conseguimos crescer e realizar um campeonato sendo a segunda melhor equipa. Portanto, agora, não vamos conseguir, não é fácil, não... inovar e melhorar. Mister, não sei se me consegue ouvir, de qualquer maneira, tem a ver com o facto e com aquilo que estava a falar. O Jorge Prazeres fala a constatação corretíssima da existência de uma grande maioria de equipas apenas terem jogo exterior, não estará diretamente ligado à falta de tempo, como agora falava, que os clubes dão aos treinadores? Eu costumo dizer que o jogo exterior é um pouco como o processo defensivo. O jogo exterior é o jogo mais fácil de materializar, não é? Porque os adversários fecham qual? Fecham o corredor central. E como fecham o corredor central, as laterais ficam sempre mais livres. Quando não há estratégias, nem formas, nem dinâmicas ofensivas para nós desmontarmos esse bloco central, não é? Fica mais difícil entrar pelo meio.
forçosamente pelo meio, seria mais fácil de chegar à baliza e de finalizar, porque a baliza está no centro, não é? A baliza não está nas laterais. Portanto, todas as equipas fecham bem o corredor central, porque a baliza está colocada estrategicamente na zona central. Portanto, os clubes e as equipas vão deixar, sobretudo, mais guarnecidas as laterais, porque não são tão perigosas. Isto é uma leitura óbvia do jogo. Agora, se nós depois somos capazes de chegar às laterais e conseguir entrar depois por dentro, isso depois depende da dinâmica e da qualidade do treino e da dinâmica dos movimentos que nós queremos que os nossos atletas façam. Se essas dinâmicas realmente são bem treinadas, são bem exercitadas, se têm lógica, porque depois isto é tudo também tem que fazer sentido, não é falar por falar, não é dizer as coisas e porque é bonito ou porque se ouviu daqui ou dacolá. Aliás, a nossa forma de jogar e a nossa forma de trabalhar é sempre uma crítica construtiva a tudo aquilo que ouvimos. Nós não somos... Eu sou licenciado em Educação Física, aprendi isso na faculdade, na opção de futebol, desde o primeiro dia. Os meus professores nunca me deram receitas, concordo plenamente com eles. Nós não estamos aqui para copiar ninguém, nós estamos aqui para refletir e fazer o nosso caminho. E, na minha opinião, quando nós queremos, eu chamo-lhe o copy-paste, fica um bocadinho... desgarrado, no fundo não soa verdadeiro, porque nós temos que ser genuínos, nós temos que ter uma visão de jogo. Eu tenho uma visão de jogo, já disse, adoro a forma de jogar da equipa do Guardiola, mas também acho que é possível ganhar de outras formas. Agora, tenho jogadores para jogar como o Guardiola? Há jogadores na segunda liga para jogar como o Guardiola? Acho um bocado difícil. Já na Primeira Liga, só para mim, da Liga Europa para cima. Mas a nossa forma de jogar também tem princípios de posse, tem princípios de ataque ao adversário, de domínio de jogo. Agora, não somos obrigados a ter as movimentações que o Guardiola preconiza. Há coisas que eu não concordo, há coisas que eu acho que podemos ser também muito ofensivos, sem utilizar aquela forma, lá está, os laterais por dentro, não concordo muito, os extremos abertos, não utilizo muito essa forma de jogar. O que é certo é que ele consegue, e as equipas... mas também acho que se ele mudasse um pormenor ou outro, também conseguiria dominar, porque há outras equipas que utilizam outras estratégias e outras formas de jogar e também são dominantes. Isto depende um pouco, as equipas de Jesus não jogam assim e são dominantes, portanto há muitas formas de se ganhar e de se ganhar com mérito e com qualidade e com domínio. Agora, o que eu acho importante é nós analisarmos bem o que temos e encontrarmos o caminho certo para aquele grupo e conhecemos bem a realidade, conhecemos bem o que é, se estamos na segunda liga, o que é a segunda liga, o que é a primeira liga e o que é preciso. Portanto, e nesse aspecto, tentar ajudar os atletas a formarem uma equipa competitiva. E aqui há uma coisa muito importante, é que os atletas gostem da equipa onde estão inseridos, gostem daquela forma de jogar, que se sintam realizados com aquela forma de jogar, que sintam prazer de estar naquela equipa. E acima de tudo, há aqui esta questão que é, os atletas têm que ter orgulho do projeto e do trajeto que estão a ter. Não é o ganhar por ganhar, o ganhar a todo o custo. Eu também não acredito nisso, também não acredito, porque isso é que eu também não preconizo esse tipo de jogo. Também não acredito que com um jogo direto que se ganhe os jogos todos. Não vejo essa forma a ter sucesso, porque as equipas boas sabem contrariar, tal como eu disse, quem só tiver jogo exterior, uma equipa bem organizada, bem trabalhada, pode anular esse jogo facilmente. Tal como também digo que um jogo direto, uma equipa boa e bem organizada, pode anular esse tipo de jogo. Portanto, eu acho que nós temos é que tentar aproveitar aquilo que temos e tentar rentabilizar ao máximo
os nossos jogadores e a nossa forma de jogar. E para quê? Porque eles têm que sentir também, os jogadores que estão a jogar têm que sentir que, não, eu gosto de jogar nesta equipa. Eu quero jogar nesta equipa. E eu me revejo-me nesta forma de jogar. Eu tenho bola, também tenho que defender. Já disse a eles, nós temos que atacar e temos que saber sofrer e saber defender. Agora, quanto mais pudermos ter bola, melhor. Agora, se somos capazes ou não, depende do que nós trabalhamos durante a semana. Obviamente é... Sim. Força, deixa-me só dizer, o Mr. Renato Paiva do Sport do Benfica estava-lhe aqui a perguntar sobre as diferenças da primeira para a segunda liga. Eu estava-lhe a responder por escrito, que já tinha respondido a isso atrás. Um abraço para o Ricardo Paiva também, para o Renato Paiva. O Sim, Ricardo um abraço Soares para ele. está a perguntar também das questões de como a qualidade dos relevados influencia ou não, mas o Mister também já falou nisso. Mas há aqui uma questão a ver com as dimensões, nomeadamente quando joga em casa, e isto também afeta a sua ideia. Sim. Aliás, eu quando cheguei ao Feirense, né, e fiz a análise do plantel, na minha opinião, o plantel tem qualidade, mas o estádio, as dimensões do relevado não favorecem muito as características dos meus atletas. Acho que estamos mais adaptados, acho que estamos mais preparados, mas um relevado maior, e aliás, nós temos jogado fora em relevados grandes e temos conseguido bons resultados, porque a equipa sente-se mais livre e com mais espaços para poder criar dificuldades ao adversário. Agora, nós também no Covilhã também tínhamos um relevado com umas dimensões não muito grandes e conseguimos construir, portanto, a nossa forma de jogar e conseguimos, mesmo com equipas fechadas lá atrás, conseguimos entrar lá e conseguimos criar dificuldades ao adversário. Portanto, nós temos que encontrar as soluções, lá está. E para isso vai-nos obrigar aqui a ter um futebol cada vez mais rico, mais bem trabalhado, mais bem assimilado, porque os espaços vão ser menores, não é? E forçosamente nós temos que evoluir, temos que crescer. A falta de espaços tem que ajudar-nos no fundo, a encontrar soluções, não é? Isto também é uma estratégia de treino, não é? Nós reduzimos os espaços para obrigar-nos a quê? A pensar mais rápido, a pensar, a decidir melhor e a decidir rápido e lá está. A parte mais difícil do futebol é decidir rápido e bem, não é? Essa é que é a grande dificuldade do jogo, porque os campos também podem ser grandes e eu torno-o pequeno. Quero dizer com isto, eu em determinados momentos, em função de onde a bola está, eu acabo por criar uma zona de pressão em que o campo vai se tornar pequeno. E o adversário, forçosamente, vai ter que saber jogar rápido e bem. E quem souber só jogar rápido e mal, perde a bola. Quem souber jogar lento e bem, perde a bola. Porque não está preparado para as duas situações. E isso tem que ser trabalhado. As equipas boas e as equipas bem organizadas defensivamente, como eu disse, fazem todas as zonas de pressão. E quem estiver preparado para as enfrentar e para resolver essa situação, consegue manter a bola. Quem não estiver preparado, vai perder a bola. Portanto, agora, as dimensões do nosso campo são o que são. Não tem sido um problema para a nossa equipa. Acho que estamos cada vez mais adaptados. Temos a felicidade também no complexo de treinos ter um campo com as nossas dimensões e um campo com as dimensões máximas. Portanto, nesse aspecto estamos salvaguardados. O que é preciso é alertar os atletas para aquilo que vão enfrentar e eles perceberem realmente o que vai acontecer no jogo. E muitas vezes eles estão dentro do jogo e não estão. Eles pensam que estão, mas não estão a perceber o que é que se está a passar. E essa é a nossa função. Primeiro, antes do jogo, alertar para aquilo que vai acontecer e preveni-los e trabalhá-los durante a semana, porque isto não adianta nada chegar ao sábado ou ao domingo e dizer o que é que vai acontecer. Nós, antes da semana, temos que colocar essas questões e temos que os confrontar com essas dificuldades. E é isso que nós tentamos fazer todas as semanas. Para quê? Para que depois, no dia do jogo, eles consigam dar resposta. E, obviamente,
durante o jogo também fazemos as leituras e vamos alertando para aquilo que estamos a fazer bem ou não, aquilo que temos que melhorar, o que é que o adversário está a fazer, o que é que o adversário está a conseguir anular o nosso jogo ofensivo, o que é que nós podemos fazer melhorar no aspecto ofensivo para criar dificuldades ao adversário. Todas estas leituras são importantíssimas hoje em dia no futebol moderno. Mister, uma pergunta do Sérgio Carvalhino, que lhe pergunta quais são os processos e princípios de jogo onde mais insiste, isto de acordo com as suas ideias. Pronto. E eu digo isto muitas vezes aos meus atletas, e aqui no Feirense tem sido mais uma constatação, mais uma regra, é que, por incrível que pareça, as minhas equipas defendem bem, mas o que eu trabalho mais é ofensivamente. Porque eu continuo a achar que o processo ofensivo é o processo mais difícil, é o mais complexo, é o mais difícil de trabalhar e é o mais difícil de implementar. E sobretudo quando se está a trabalhar, como eu já disse atrás, com praticamente uma equipa toda nova. Nós agora temos trabalhado ultimamente um bocadinho diferente, ou seja, nós temos feito um esforço também e na nossa metodologia acho que evoluímos nesse aspecto e temos dado algumas tarefas aos treinadores adjuntos para uns estarem mais vocacionados para os feedbacks defensivos das equipas e outros mais direcionados para os feedbacks ofensivos. Portanto, porque nós e faço uma autocrítica até a mim e a quem me acompanha já há alguns anos e constantemente fazemos reflexões sobre o nosso trabalho e cheguei à conclusão que mas isto até era um pouco paradigmático. No primeiro treino que nós fazíamos da apresentação, havia uma coisa engraçada que eu depois comecei-me a perceber, até depois isto até se passou para os meus adjuntos. O primeiro treino que fazíamos da apresentação, aquela pelada, aquela brincadeira que se faz da apresentação aos sócios, é engraçado que os feedbacks são todos ofensivos. Nós queremos mostrar logo que a equipa já está a jogar muito bem e então corrigimos a parte ofensiva. A parte defensiva ninguém liga. Quer dizer, ninguém vai dizer, ei, fecha bem aqui, porque os sócios estão a assistir e os sócios querem ver, aí esta equipa é boa, esta equipa também bons jogadores. Portanto, nós queremos é que a equipa... Depois esquecemos de um pormenor, que é aquilo que eu digo. Eu quando vejo muitos golos num treino, numa pelada, num jogo reduzido, digo assim, há aqui, às vezes quando paro, isto não é muito agradável para os atletas, mas para mim faz sentido. Que é, aqui só pode estar a acontecer duas coisas. Ou uma equipa está a atacar muito bem, ou as duas equipas estão a atacar muito bem, ou as duas equipas estão a defender muito mal. Alguma coisa está a passar aqui. Porque não é normal marcar tantos golos, é sinal que alguém está a defender mal, ou não é normal não marcar golos, porque é sinal que as duas equipas estão a defender muito bem. Portanto, o processo ofensivo também não está bem. Portanto, não nos adianta iludir-nos criando e trabalhando o processo ofensivo, quando depois o processo defensivo também não é corrigido, não é estimulado, não é trabalhado. Porquê? Porque estamos a criar uma ilusão que estamos a atacar muito bem, mas não tem a ver com o facto de estarmos a atacar bem, tem a ver com o facto de nós facilitarmos defensivamente. Portanto, isso é um dilema que nós temos constantemente que estar a observar e a equilibrar e a analisar, e o contrário também, não é? Será que nós não fazemos golos nos treinos porque também defensivamente estamos bem? Porque muitas vezes nós não fazemos golos, está bem, mas se calhar defensivamente estamos bem. E não é por acaso o Feirense nos últimos jogos não tem sofrido golos, não é? E se calhar eu tenho que entender que no treino não é fácil fazer um golo. Porquê? Porque se calhar os blocos no aspecto defensivo, as equipas, que eu acho que a equipa defende como um todo, está bem. Está rigorosa, está bem posicionada, está agressiva, não está a deixar o adversário jogar, não está a deixar deixa o adversário jogar nas zonas, nós muitas vezes nós deixamos o adversário jogar nas zonas que nós entendemos. Por isso é que eu digo, esta questão da posse de bola é uma questão que devia ser mais debatida, porque muitas vezes há números que aparecem, total da posse de bola, ok, 60, 70, não sei o quê, mas aonde? Aonde? Há muitas maneiras de defender. Eu posso defender com o bloco mais compacto, numa zona intermédia, ou posso defender com o bloco mais alto, em que a minha preocupação é recuperar logo a bola
uma saída do guarda-redes, e eu, obviamente, tenho que saber defender dessa forma, mas correndo o risco que sei que existe 40 ou 50 metros nas costas. E eu tenho que ter defesas e tenho que ter uma equipa preparada para saber defender esse espaço. Portanto, isto, ter posse em zonas recuadas, porque o adversário lhe permite e não faz grande pressão, e nós estamos convencidos, porque eu faço esta análise sempre, todos os jogos. Nós temos uma ficha de análise, e todos os jogos nós fazemos uma análise de quantos remates nós fizemos, quantas ocasiões de golo nós tivemos, nós e o adversário. E inúmeros jogos, nós temos 40 e tal por cento de posse de bola e temos muito mais remates e muito mais ocasiões que o adversário. E eu digo assim, quem é quem a jogos? É quem cria perigo ou quem tem bola só? Aonde? Bola aonde? Ocasiões. É que depois, tivemos bola, dominamos e tal. Ok, ocasiões. Tivemos uma, duas. Está bem, mas então a gente com 44 e os outros com 56. Nós tivemos 6 ocasiões, vocês tiveram 2. Merece ganhar quem tem 56? Não, para mim merece ganhar quem tem 6 ocasiões de golo. Se nós utilizamos mais o contra-ataque ou a posse ou a organização ofensiva, é uma forma de jogar, também é um pouco o que acontece no jogo, é um pouco o que vai desenrolando o jogo. O que eu acho é que uma equipa boa tem que saber utilizar os momentos. Se nós recuperamos a bola e temos uma possibilidade de utilizar uma transição ofensiva agressiva e eficaz, porquê é que não havemos de utilizar? Se nós recuperamos a bola e vemos que o adversário está bem posicionado e que vamos perder a bola, devemos ficar com a bola. Não, lá está. Isto são questões, isto é tudo muito bonito eu falar. O problema é pôr 11 jogadores a pensar igual. Esta é que é a grande dificuldade do futebol. É que tem que, não é 11, mas 10, 8, 7, os que estão envolvidos na jogada têm que pensar mais ou menos naquele momento, quando recupera a bola, quando ganha a bola, quando tem a bola, o que é que se deve fazer. E isto demora tempo. É preciso tempo para trabalhar. Porque equipas desorganizadas não é preciso tempo nenhum. Muito bem, Mister. Uma questão do José Loureiro, que recentemente foi muito falada também, quer dizer, desde o ano passado, quando o Vítor Pereira esteve no Fórum do Treinador a dizer que inicialmente até gostava de pôr muita complexidade no treino e que depois, vendo que esse não era o caminho, saber a sua opinião, quais são assim, os aspectos essenciais na preparação de um exercício de treino? Portanto, esse é um tema que eu gosto, porque eu acho que isso é um aspecto importante da nossa profissão, ou seja, refletir realmente o que é que nós pretendemos para a nossa forma de jogar. E depois, a operacionalização passa por isso. Passa por criar exercícios. Aliás, eu tive uma situação caricata, não sei se seremos caricata, quando eu ainda era estudante universitário e acho que ainda estava a jogar, estava a terminar, e como em tudo, não é? Há livros para tudo, e há livros também para futebol, e tive uma reunião com um representante de uma empresa para ver se queria comprar uns livros, como é que a gente vê muitas vezes os 1001 exercícios para o futebol, para isto, para aquilo. E eu obviamente escutei as pessoas, ouvi aquilo com muita atenção, dei uma vista de olhos nos livros e disse que, com todo o respeito, não estava interessado. Não estava interessado porque eu queria, quando fosse treinador, queria refletir, pensar bem o que é que queria que a minha equipa executasse dentro do campo e tentar criar os exercícios. Obviamente, nós vamos... O Guardiola tem um bocado de razão, nós somos ladrões, mas eu sou um ladrão que adapto. Porque por exemplo, o Vítor Pereira foi meu treinador. Eu executo alguns exercícios que o Vítor Pereira fez comigo. Mas não são iguais. Foram adaptados. Nos tamanhos, dos campos, nas regras do jogo, nos objetivos, na competição que eu coloco. Nós não devemos ser, o que eu disse atrás, nós não devemos ser treinadores copy-paste. Treinador copy-paste tem pouco futuro. Porque, e eu aí concordo
com o Sérgio, que falou, e o treinador não se mede em 2 épocas, nem em 3 épocas, mede-se em décadas. E quem verdadeiramente gostar disto, e quiser estudar isto, e quiser ser um bom profissional, vai fazendo todos os anos essa análise, vai fazendo essa reflexão e vai fazendo essa autocrítica. E eu ainda hoje, às vezes nesta paragem, eu vou olhando para as coisas que fiz, tenho ali duas capas com treinos e às vezes vou ver o que é que eu fazia há 4, 5 anos atrás e benzo-me pensar como é que eu fazia isto. Devia estar tolinho, isto não se faz, isto não tem sentido, isto já está ultrapassado, como é que podes trabalhar, como é que tu querias trabalhar desta forma, estas capacidades, estes aspectos táticos e utilizares este tempo de treino, estes exercícios, estas dimensões, nós vamos evoluindo, vamos tentando crescer, não é? Eu acho que isso é fundamental num treinador, fazer autocrítica. Primeiro, eu costumo dizer isso também aos meus atletas, antes de criticar os colegas, critiquem-se a vocês próprios. E eu, antes de criticar os meus colegas, os meus jogadores, tenho que fazer uma autocrítica a mim. E, aliás, nós fazemos reuniões e muitas vezes coloco estas questões. Não estaremos a fazer mal isto? Não teremos que melhorar isto? Temos que melhorar isto. E olha, este ano fizemos essa autocrítica e desenvolvemos essa situação de definir funções para o treinador A, o B, para estar mais atento, porque a tendência é sempre falar dos aspectos ofensivos. E esquecemos um pouco. E por incrível que pareça, as nossas equipas até defendem bem. Acontecia isso no Friamundo, acontecia isso no Covilhã, acontece isso no Feirense, já no tempo de Espinho, portanto... não sei, pode ser uma coincidência, porque realmente os meus feedbacks e os feedbacks da maior parte dos meus adjuntos são muito mais para os aspectos ofensivos. Agora, lá está, os exercícios. Nós temos uma ideia do que é que pretendemos trabalhar, lá está, são os princípios do nosso modelo de jogo, não é? Temos os momentos, temos os dias em que trabalhamos mais um momento, se é o momento das transições num dia, se é o momento da organização no outro dia, se é o momento das bolas paradas no outro dia, portanto, e vamos construindo e vamos, temos um leque de exercícios que às vezes vamos variando e vamos deixando cair uns, porque lá está, é a nossa evolução, nós queremos melhorar, temos que refletir, temos que pensar que temos que ser melhores e temos que ser melhores profissionais e temos que ser capazes de realizar um trabalho melhor. Não é só criticar os atletas, nós próprios temos que fazer uma autocrítica e progredir e crescer, neste caso. Portanto, estes exercícios, muitas vezes, também são alterados. Eu, por exemplo, tenho situações no treino em que eu defini um exercício, criei um exercício e cheguei à conclusão, ao fim de 3, 4 minutos, que o exercício não está a resultar. Os atletas não estão a perceber. E vou introduzindo alterações. Porque apercebo-me que aquilo não está a corresponder àquilo que pretendíamos e os jogadores não estão a assimilar aquilo. E isto também é muito importante. Porque, na brincadeira, também digo muitas vezes a um adjunto meu, os teus treinos não têm correções nenhumas, são perfeitinhos, estão tão bonitos, estão feitos no computador, perfeitinhos, todos bonitinhos, e não há um risco. Os meus treinos, quase todos são feitos à mão, e no final é só riscos. É só correções. Porquê? Porque nós temos que estar a analisar o exercício. Não chega só colocar o exercício. E lá está. Eu vi um treinador a fazer isto. Eu, se for ver, eu já disse, eu trabalhei com o Vítor Pereira. Não é? E eu não copio os exercícios do Vítor Pereira. No sentido, eu não trabalho exatamente como ele trabalhou comigo. Portanto, e trabalhei com inúmeros treinadores, não é? Zé Mota, trabalhei com o Manel Zé, trabalhei com o Quinito, trabalhei com o Luís Campos. Quer dizer, eu não copio os exercícios que eles faziam. Nós temos que saber, e lá está, isto para mim é conhecer o jogo, é perceber o jogo. Se nós queremos ser treinadores porque ouvimos alguém falar, uma pessoa conceituada, um José Mourinho, um
um Leonardo Jardim, uma pessoa com provas dadas e que diz certas coisas e nós entendemos que aquilo está certo e vamos copiar, acho que estamos no fundo, a acabar a nossa sepultura, porque nós temos uma personalidade diferente, temos uma forma de pensar, devíamos ter uma forma de pensar do jogo e não copiar os outros. Por isso é que eu digo que os meus exercícios não são cópias dos outros. Se eu entender que o espaço está curto, eu aumento. Se eu entender que aquele espaço é demais, eu reduzo. Se eu entendo que devo introduzir um elemento, um joker, para dar superioridade numérica numa posse, introduzo. E, portanto, há uma série de pormenores. Se eu quero que a pressão seja mais alta, eu crio uma linha para obrigar a defesa a estar mais subida. Por exemplo, trabalho muito com linhas para obrigar a equipa a estar compacta. Se calhar, não sei o porquê. São estratégias que eu utilizo. Aliás, uma vez, eu era primeiro ano de sénior, de treinador, e tive um colega meu que foi lá, que teve uma lesão e jogou em Bragas e jogou no estrangeiro, e eu fiz um treino numa quinta-feira, ele estava a recuperar de uma lesão ao joelho, e eu fiz um treino numa quinta-feira, que eram 3 períodos, de 11 para 11. E ele ainda estava com uma falta de ritmo. O primeiro período ele ficou a correr à volta do campo, a observar, e eu tinha 18 minutos, 3 períodos. E ele estava a observar e os jogadores a realizar o exercício que tinha uma série de regras. E ele entrou no segundo período. Entrou para também treinar, para começar a ganhar ritmo, a adaptar-se, para ver se o joelho estava bem. Fez esse período de 18 minutos. Quando ele acabou aquele período de 18 minutos, e eu disse, ainda vai haver mais um período agora, assim, campo inteiro, pressão alta, campo inteiro. E ele disse, o quê? Tu ainda vais fazer mais um período? E tu, onde é que foste buscar isto? Eu não fui buscar lado nenhum. Não foste buscar lado nenhum, não. Eu inventei este treino. São 3 períodos e eu faço isto aos meus atletas. Só que deixei de fazer à quinta-feira, que o exercício é tão violento, é tão agressivo, porque isto depois depende também da forma como tu conduzes o treino e da forma como tu deixas ou não que os atletas façam ou não façam, porque a exigência depois cada um coloca a sua. E eu cheguei à conclusão que aquele treino, obviamente, eu podia, e depois já comecei a fazer com menos tempo. Os 2 primeiros períodos mantive o tempo, depois reduzi o tempo no último período, porque pressão alta, 18 minutos, é uma coisa extenuante. Né? E fui evoluindo e utilizo muitas vezes nas paragens de campeonato esse exercício. Porquê? Porque eu cheguei à conclusão que os jogadores, se fizerem à quinta-feira aquele exercício, que não são mais que 54 minutos de jogo, pouco mais que meia parte, mas da forma como eu faço e com as regras que eu utilizo, eles chegam ao domingo e não estão recuperados ainda para o jogo. Portanto, isto são as tais reflexões que eu acho que cada treinador tem que fazer no seu trabalho. Não é? É tal autocrítica. Não é? Por isso é que eu digo, os exercícios temos de ser nós a criá-los. Que é obviamente tão importante, não é? Como deixou mais que uma vez. Mr. Filipe, não sei se ainda... Sim, estou a ouvir bem. Tá? A ligação, acho que me está a ouvir, Sim. Ora bem, ainda antes de terminarmos, ainda temos aqui espaço para pelo menos mais 2 questões, eu vou compilar várias numa só. O Tiago Ferreira diz que referiu que dedica parte do treino em espaços reduzidos. Qual é a sua opinião em relação ao treino em campo grande e quanto tempo, em que dias, dedica a exercícios de dimensões maiores durante o microciclo? E já agora, o Josué Costa diz como é que organiza o treino do ponto de vista funcional e estrutural. Portanto, a primeira era relativamente ao Campo Grande, não é? É sobre o Campo Grande, não é? Que dias? Sim. Exatamente. É normal. Portanto, hoje em dia, portanto, grande parte do treino são espaços mais reduzidos. Obviamente, cada exercício tem os seus objetivos e os seus princípios para trabalhar. Hoje em dia não se faz tanto treino a campo inteiro, mas isso, na minha visão, não significa que não se deva trabalhar também a campo inteiro. Eu, por exemplo, faço trabalho à quinta-feira, não sempre, mas várias vezes a campo inteiro,
E eu não entendo que 11 para 11 a campo inteiro, com regras, seja um treino conjunto. Eu não entendo isso, porque eu posso colocar uma série de regras, de restrições ou de objetivos, e o treino e o exercício é completamente diferente do chamado. Eu, para mim, chamo um treino conjunto 11 para 11 e não haver nenhuma limitação nem nenhuma interferência. É deixar os atletas jogarem e, em função daquilo que eles entenderem, cada equipa vão atuando. Agora, colocar 11 para 11 a campo inteiro com 2, 3 regras vai, ainda agora falei desse exercício. Por exemplo, um dos exercícios era, se a bola entrasse a partir de uma certa linha, se dessem 5 passes, era um ponto. Não era por golos, era por pontos. E o golo valia 2 ou 3. Isto não tem nada a ver com treino conjunto. Se uma equipa, por exemplo, eu fazia um outro exercício, que faço muitas vezes, em que se a bola entrar num determinado espaço, a partir de uma certa linha e voltar para trás, a contagem interrompe. Mas quando voltar a entrar, volta a contagem. Isto não tem nada a ver com o treino conjunto. O espaço pode ser macro, maior, mas, no entanto, não é o chamado treino conjunto. Porquê? Porque existe ali objetivos de pressão, de zonas de pressão, em que nós tentamos encontrar uma estratégia sem ser muito falada, mas mais exercitada com condicionantes, neste caso com regras, para que os atletas cheguem aos comportamentos que nós pretendemos. Portanto, em relação a essa, da questão da semana de treino, obviamente foi o que eu disse. Nós dedicamos cada dia, uma semana normal, eu acho que pensei, toda a gente trabalha um pouco isto, uma semana normal, um jogo de um domingo, uma terça-feira os que jogaram fazem recuperação, os outros já trabalham um pouco mais e em jogos reduzidos, em espaços reduzidos. Eu trabalho muito no princípio do jogo. Penso que é um exercício que é muito rico e faz falta aos atletas. Acho que mesmo os jogadores experientes têm muito para aprender nesses princípios de jogo, que no fundo é um pouco, não é? Se analisarmos bem um pouco do jogo de rua. Eu, por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes às pessoas que eu aprendi a jogar futebol num campo de basquete. E isto pode parecer brincadeira, mas é uma verdade. Eu joguei futebol e aprendi a jogar futebol com os meus primos numa escola, num campo de basquete. O que é que nós fazíamos? Punhamos uma pedra, fazíamos uma baliza de 1 metro em cada poste. E jogávamos quantos? 3, 2 contra 1. O mais velho contra os 2 mais novos. 4, 2 para 2. 5, 3 para 2. 6, 3 para 3. Grandes jogos num campo de basquete. Aproveitávamos as marcações e jogávamos ali. E eu digo muitas vezes, evolui bastante a nível de leitura tática, porque se calhar fiz muito isso quando era miúdo. Porque eu tinha que constantemente decidir se ia fintar, se ia... E isso, às vezes, nas escolinhas, isso não se trabalha tanto esses aspectos. Agora já trabalha-se melhor e cada vez as escolas estão a trabalhar melhor. Mas no meu tempo não era técnica só, técnica. E eu acho que a leitura tática é muito importante. E a leitura tática não é se é 3-1-1 ou se é 4-3-3. Isso não é. Isso, eu costumo dizer que isso é o menos, é o básico da tática. Porque a tática tem a ver com leituras e decisões. É como é que eu analiso a situação e como é que eu decido. E depois se eu tenho capacidade para executar aquilo que eu penso. Que é a chamada tática individual, a técnica, não é? Portanto, é tudo isso. E eu digo muitas vezes, os jogadores medem-se pelas decisões. A qualidade deles. Que, felizmente, nós somos um país dotado de inúmeros atletas com qualidade técnica. Porque são talentosos, é natural. Somos um país, felizmente, temos esse talento. Agora, por vezes, não sabemos decidir bem. E isso é ler jogo. E isso não tem nada a ver com 11 para 11. Tem a ver com 2 para 2, 3 para 3. Digo N vezes aos meus jogadores. Os jogos são constantemente, vocês se analisarem o jogo, se conseguirem perceber bem o jogo, percebem que em cada momento que a bola esteja,
está-se a jogar, não se estão a jogar 11 para 11, estão-se a jogar 3 para 3, 3 para 2, 4 para 3, 3 para 1, 3 para 2, 1 para 2, quer dizer, o jogo parte-se. Naquele momento, se nós quisermos jogar apoiado, temos de saber resolver essas situações. Portanto, é preciso fomentar isso. Lá está. Depois, na quarta-feira, o que é que costumamos fazer? Um trabalho mais de transições, defensivas e ofensivas. E na quinta-feira, mais de organização. Lá está. E depois isto vai, também ao longo da época, vai evoluindo e vamos trabalhando alguns aspectos diferenciados. Nesse caso, se vamos ter um jogo em que esperamos ter mais bola ou menos bola, é? Se eu estou a treinar o Passos Ferreira e vou jogar à Luz, não estou à espera que eu vá preparar a minha equipa para ter muita posse para ir jogar à Estado da Luz. Tenho que trabalhar, se calhar, mais a organização defensiva e também, obviamente, vou trabalhar a organização ofensiva, mas tenho que os colocar perante aquilo que, se calhar, vai ser o cenário mais comum. Portanto, se vamos ter um jogo em que sabemos que o adversário vai, se calhar, dar um pouco a iniciativa, que vamos ter mais bola, lá está. Temos que colocar os atletas perante esse cenário. Temos que os provocar, temos que os desafiar, temos que escolher exercícios em que eles vão ser postos à prova e tentar aproximar ao máximo, não é, aquilo que eles vão encontrar ao domingo. Depois, na sexta-feira, já um pouco de recuperação, sábado também, e fazemos alguns exercícios de finalização na sexta-feira, e depois ao sábado fazemos o trabalho mais de bolas paradas, e alguns meinhos para descontrair também ao longo da semana, e a semana, mais ou menos, resume-se a isso. Mister, para terminar, a última questão, e peço desculpa por não termos tempo para mais, foram perguntas do Manuel Tomás, do Tiago Reis e aqui do João Alves Tavares. O Feirense tem tido um crescimento exponencial, como é que olha para o sub-23 e restante formação? Acha possível fazer um aproveitamento a curto prazo do que se forma no clube, ou sente que ainda existe um longo caminho a percorrer? É assim, nós quando chegamos ao Feirense, como eu já tinha referido, tivemos uma série de contratempos, de algumas lesões, depois também tivemos a situação, uma virose grande, em que nos afetou vários atletas durante algum tempo, e recorremos muitas vezes aos atletas do Sub-23 e até de Júniors. E temos chamado constantemente os atletas aos nossos treinos. Portanto, eu gosto, aliás, é dos aspectos que eu mais gosto de trabalhar é com juventude, porque realmente eles demonstram uma grande vontade de aprender, uma humildade muito grande, sempre dispostos a ouvir, a querer evoluir, e eu gosto, dá-me prazer enorme treinar os jovens, e por incrível que pareça, sinto que os jovens, quando vão treinar a um plantel sénior, parece que jogam mais. Eles estão tão motivados, estão tão satisfeitos, tão alegres de estar ali, que eu digo muitas vezes, aliás, em todos os clubes, já desde o tempo de Friamundo, do tempo de Espinho, do tempo do Covilhã, eu chamava no Covilhã os miúdos do Júniors para treinar connosco. E eles perguntavam-me isto, eles não estragaram o treino, para não. Não. Impecável, dava-lhes muita moral, mas não é moral, atenção, que eu não dou moral só para enganar. Moral porque eu realmente achava que eles tinham qualidade. Aliás, se eu ficasse no Covilhã, tinha dito ao presidente que ia ficar lá 2 ou 3 miúdos a treinar connosco. A treinar, fazer parte do plantel. Porque eles tinham qualidade. Porque tinham potencial. Porque querem aprender. E eu dizia muitas vezes, eu não vi diferença nenhuma. Eles não me estragaram nada. E no Feirense igual. No Feirense, os miúdos vão lá treinar e não noto diferença. E eles têm uma grande desvantagem em relação aos colegas. É que os colegas sabem o que é que nós fazemos. E eles têm que, em pouco tempo, aperceberem-se como é que isto funciona. Como é que esta equipa joga. Não jogam todos iguais. Isto não é... há pormenores, há movimentos que se podem fazer numa equipa e noutra equipa não se fazem. Portanto, eles estão nessa desvantagem. Apesar de, hoje em dia, cada vez mais, os clubes e as equipas trabalham
E dominam as saídas de 3, saídas de 4, como é que se faz a ligação na primeira fase de construção, qual é a dinâmica do meio campo, como é que os extremos jogam, se jogam por dentro, jogam por fora, como é que aproveitamos a profundidade. É óbvio, isto hoje em dia, as equipas vão trabalhando, obviamente cada um define à sua maneira, não é? Não somos obrigados a definir todos igual, o que é preciso é que haja lógica e que haja um entendimento coletivo inequívoco, ou seja, não podem uns a pensar que é uma coisa e outros a pensar que é outra. Eu digo muitas vezes aos meus jogadores, eu não posso estar, isto não é uma equipa organizada, e muitas vezes a pessoa fala das táticas, esquece-se daquilo que é o mais importante. Uma equipa desorganizada é uma equipa que uns estão a pensar que é para pressionar, os outros estão a pensar que é para fazer contenção. Não pode haver esse desfazamento. Naquele momento, os jogadores têm que todos estar a pensar, não, é agora que é para pressionar. Ou é agora que é para conter, é agora que é para baixar as linhas. Portanto, isto, lá está, volta a frisar, preciso de tempo. Para quê? Para todos pensarem da mesma forma. Porque isto é que é uma equipa organizada, isto é que é tática. A tática, volto a referir, não é só a questão do 4-1, 4-1. Isso é o menos. Isso é o menos. A forma como eu sei defender um extremo, se eu sou lateral, o que é que eu devo fazer quando ele tem bola, quando ele vem de frente para mim? Isso é muito mais rico e muito mais complexo do que é 4-1-4-1. E as pessoas têm que perceber um pouco isto. Até. Portanto, os sub-23 do Feirense têm vindo a fazer o seu trabalho, têm tentado e penso que estão melhores, estão mais bem preparados. Nós estamos atentos. Aliás, se há coisa que eu gosto é de introduzir juventude no meu plantel. Em todo o lado, aliás, no Passos Ferreira lançamos o Machoy com 16 anos na Luz, a perder 3-0. Lançamos o Diogo Almeida, primeiro ano de sénior, na Luz, e estávamos a perder. E eu costumo dizer, e disse isso ao Machoy e ao Diogo, eu não vos meto para ficar bem na fotografia. Eu meto porque acho que vocês têm qualidade. Senão não punha. É porque vocês nos treinos têm mostrado, eles fizeram a pré-época connosco, o Machoy foi o melhor marcador da pré-época do Passos Ferreira. O Diogo Almeida, com que se contarem que o primeiro jogo que ele marcou 4 golos já à seleção conselheira, ele é que foi o melhor marcador, né, até. E o Machoy foi o segundo. Em jogos que jogamos com equipas de segunda liga. O Machoy fez um gol ao Oliveirense e fez um gol ao Covilhã. Portanto, eu não estava a fazer um favor em meter o Machoy na Luz. Eu estava pura e simplesmente a ser correto e justo com os atletas. E eu costumo dizer isto muito aos meus atletas. Os jogadores vêm de algum lado. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo e veio da Madeira. E era do Nacional. Ou era do Andorinha. Portanto, os jogadores têm que vir de algum lado. O que é preciso é acreditar que o trabalho bem feito me leva ao sucesso. Eu tenho é que acreditar que vale a pena trabalhar bem e que vale a pena me dedicar e que vale a pena acreditar nas pessoas que me conduzem. E quem pensar assim está sempre muito mais perto do sucesso. Muito bem, é uma excelente forma de terminarmos, Filipe Rocha. Agradecer a disponibilidade a esta hora e 40 de grande partilha. Agradecer a toda a gente que nos seguiu e desejar, Filipe, boa sorte para o que aí vem ainda. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigado eu e continuação do excelente programa que vocês estão a desenvolver. Isto faz falta ao futebol português, programas com esta qualidade e que falem verdadeiramente do que interessa do futebol. Parabéns. Obrigado, Filipe, em meu nome, obviamente. Obrigado a todos que nos seguiram. Continuem com a quarentena da bola. Daqui a pouco, esta partilha com o Filipe Rocha, treinador do Feirense, vai estar no YouTube. Subscrevam o canal, fiquem atentos a todos os conteúdos. Um grande abraço e obrigado.